Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No domingo passado, pode ser que tenhas visto o Papa Francisco a sair à janela da Praça de São Pedro, como habitualmente, para rezar o Ângelus. No final, apareceram também à janela um rapaz e uma rapariga portugueses, com um tablet na mão. E o Papa disse nessa altura: abrem-se hoje as inscrições para a Jornada Mundial da Juventude que terá lugar em Lisboa em agosto de 2023. Convidei 2 jovens portugueses a estarem aqui comigo enquanto me registro como peregrino. Falo-ei agora. E o Papa deu ao botão lá no tablet, no comentário em brasileiro que estava a ouvir, dizia: o Papa fez clique no tablet e depois acrescentou: pronto, inscrevi-me. Tu já te inscreveste? Falo. E tu, já o fizeste? Falo. Permanecei aqui, disse ele àqueles 2 que ali estavam. Queridos jovens, convido-vos a inscrever-vos neste encontro no qual, após um longo período de distância, redescobriremos a alegria do abraço fraterno entre os povos e entre as gerações de que tanto precisamos. Temos aqui mais um empurrão do Papa para que todos os que pudermos não deixemos de participar neste encontro único que nos pode aproximar tanto de Deus por essa experiência de partilhar junto do Papa a fé com milhões de outros jovens de todo o mundo. Não estás sozinho, não estás sozinha como cristão neste mundo. Não, a fé não passou de moda, não é uma coisa de outros tempos. Há muitos rapazes e raparigas como tu que querem confiar em Deus, abrir-se à sua palavra e à sua vontade e ao seu chamamento a segui-lo. Quem participa numa Jornada Mundial da Juventude nota isto de maneira bem tangível. Há muitos jovens como eu, desejosos de viver uma vida cristã, uma vida cheia de Deus e por isso cheia de luz e cheia de liberdade autêntica. Mas também é evidente que há muitos jovens, muitos certamente dos que estão à tua volta, que não estão propriamente nesta onda, que ainda não fizeram essa descoberta e que talvez não te entendam e se calhar até te critiquem. O que é que podemos fazer em relação a isso? Ouçamos o que Jesus, o que tu, Senhor, nos queres dizer no Evangelho de hoje. A que é semelhante o reino de Deus? A que hei de compará-lo? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu, tornou-se árvore e as aves do céu vieram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda: a que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Estas tuas palavras, Jesus, fazem-nos ver que, de alguma forma, é habitual, está no nosso DNA, que os cristãos conscientes e coerentes sejam uma minoria no seu ambiente, que estejam outnumbered. Muitas vezes estaremos rodeados, até no nosso país, de maioria católica, daquilo que o Papa Bento XVI designava como pagãos batizados. Pessoas só nominalmente cristãs, que apesar de batizadas não têm fé, não rezam, não frequentam os sacramentos, não conhecem a Bíblia, não concordam nem vivem com a moral cristã. Também temos muitos outros que têm, sim, alguma fé. Vão à igreja para um funeral ou para um casamento. Acreditam em Cristo como Deus, mas sentem-se desligados daquilo que pensam que é uma mera instituição, a igreja, da qual não sentem necessidade para estarem com Deus. Pois Jesus, tu, Senhor, convidas aqueles que de alguma forma já despertaram para a fé a não se afastarem, a não se isolarem daqueles outros, pagãos batizados ou pessoas de fé, mas sem real vida cristã. Queres não que nos isolemos, mas que sintamos a responsabilidade de sermos semente, de sermos também fermento, ou seja, de estarmos presentes para ajudar os outros, de lhes darmos a verdade divina, a única que realmente pode dar sentido à vida, que nos faz reconhecer certamente os nossos pecados, mas também nos dá a força para os superarmos e a confiança grande que vem de sermos filhos de Deus, muito amados
pelo nosso Criador e Pai. Exatamente antes de fazer a inscrição para a JMJ, no passado domingo, o Papa dizia à janela o seguinte: hoje celebramos o Dia Mundial das Missões, que tem como tema Sereis Minhas Testemunhas. É uma ocasião importante para reavivar em todos os batizados o desejo de participar na missão universal da Igreja através do testemunho e do anúncio do Evangelho. Celebramos, de facto, no domingo o Dia Mundial das Missões. Lembramos e rezamos por aqueles que anunciam o Evangelho em terras onde Cristo ainda não foi anunciado, ou onde há umas pequenas comunidades cristãs incipientes, no meio de muitos milhões de pessoas que não descobriram Cristo. Todo este mês de outubro é na Igreja um mês missionário. O mês em que nós olhamos para essas terras de missão, em que rezamos por aqueles com uma especial e belíssima vocação de serem missionários em terras distantes, mas em que todos nós somos chamados a sentir-nos protagonistas, parte ativa, nesta grande missão confiada por ti, Jesus, à tua Igreja. A missão é esta de que hoje nos falas, a de sermos fermento no mundo. Sempre os cristãos foram isso mesmo. Uma pequena porção no meio da grande massa humana, mas que faz com que o Evangelho cresça e se impregne na vida das pessoas, das famílias, das estruturas sociais, políticas, culturais, que seja realmente a fonte inspiradora do projeto de cada pessoa, de cada família, de cada realidade social. Para o Dia Mundial das Missões, o Papa escreveu uma mensagem muito bonita em que comenta estas palavras de Jesus ressuscitado dirigidas aos discípulos. Recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. E dizia o Papa, depois de citar estas palavras, detenhamo-nos nestas três expressões-chave que resumem os três alicerces da vida e da missão dos discípulos. Sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo e recebereis a força do Espírito Santo. Deixo o link para esta mensagem, que vale a pena ler, fica na app, ou podes procurar facilmente na internet. Vamos pegar, sobretudo, na primeira destas realidades. Sereis minhas testemunhas. É a primeira epígrafe dessa mensagem, que diz a seguir a chamada de todos os cristãos a testemunhar Cristo. E diz o Papa, é o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos discípulos em ordem à sua missão no mundo. Todos os discípulos serão testemunhas de Jesus, graças ao Espírito Santo que vão receber. Será a graça a constituí-los como tais, por todo o lado onde forem, onde quer que estejam. Tal como Cristo é o primeiro enviado, ou seja, missionário do Pai, e enquanto tal sua testemunha fiel, assim também todo o cristão é chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. E a Igreja, a comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo. A identidade da Igreja é evangelizar. É impossível que, ao fazermos este tempo de oração, Jesus, na tua presença, ouvindo estas palavras do Santo Padre, não nos sintamos, tu e eu que agora rezamos, interpelados. Até que ponto já sinto eu, Jesus, que tu me chamas a mim, mero soldado raso na Igreja de Cristo, um cristão corrente, que não é, no teu caso, provavelmente um sacerdote ou alguém consagrado num caminho particular de entrega a Deus, pois até que ponto eu sinto que sou também chamado a testemunhar Cristo? Como é que isso se faz? O Papa dirá de maneira bonita, pois que poderás ler, lembra-nos como, em primeiro lugar, se trata de testemunhar com a minha própria vida cristã. Não se trata tanto, ou em primeiro lugar, de propagar uma mensagem com vídeos e podcasts, mas de se deixar transformar por Cristo, deixar que Ele vive em mim e que através de mim se torne presente no mundo. Se eu procuro cumprir bem os meus deveres, ser pontual nas minhas obrigações, honrar os meus compromissos, dizer sempre a verdade, cuidar daqueles que tenho à minha volta, viver a caridade, viver a castidade,
do meu estado de vida, solteiro, casado. Viver a fortaleza, viver com uma grande alegria, viver com humildade, viver com mansidão. Se eu procuro encarnar em mim, Jesus, a tua mensagem, sobretudo a tua vida, então eu já estou a ser testemunho evangelizador. Mas além disto também é preciso anunciar e falar. Diz o Papa, por isso na evangelização caminham juntos o exemplo da vida cristã e o anúncio de Cristo, um serve ao outro. São os dois pulmões com que deve respirar cada comunidade para ser missionária. Este testemunho coerente e jubiloso, completo, de Cristo, será seguramente a força de atração para o crescimento da Igreja no terceiro milénio. Assim exorto todos a retomarem a coragem, a ousadia daqueles primeiros cristãos, para testemunhar Cristo com palavras e obras em todos os ambientes da vida. Depois é preciso unir esforços, certamente, com outros cristãos e outras pessoas de boa vontade, para iluminar todos os âmbitos sociais, como o Papa nos diz, com a força do Evangelho. Dizia-me um rapaz há uns dias que, desde que começou em Lisboa e em tantas outras cidades do mundo, esta campanha de oração pela proteção da vida humana, chamada 40 Dias pela Vida, pois aqui, na cidade de Lisboa, à volta ou perto de uma clínica onde se realizam diariamente abortos, que havia, que se soubesse, já pelo menos 6 mulheres que, por causa daquela oração e daquele testemunho, se arrependeram daquele projeto que tinham de destruir essa vida humana inocente no seu seio, que sentiram esperança de poder trazer essa criança ao mundo e vir a cuidar dela com a ajuda de outras pessoas. Talvez tenhas visto também como nos Estados Unidos, na sexta-feira, houve uma primeira manifestação corajosa para fazer face à mutilação de crianças, assim se chamava, com as chamadas terapias, falsas terapias do Gender Affirming Care, que coloca crianças desta tenra idade num caminho muito destrutivo, emocional e até fisicamente. E já conseguiram, os promotores dessa campanha, que o hospital daquela cidade, Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, suspendesse esse tipo de chamados tratamentos, que deixam pessoas marcadas para o resto da vida. Pois tudo isto é ser fermento também na nossa sociedade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Ajuda-me a pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.